matrizes da arte quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. 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 Olá, seja bem-vindo a mais um Da Cor da Cultura, um programa que tem o objetivo de mostrar a nossa biodiversidade cultural. E por falar em multiplicidade, existem alguns artistas que são múltiplos, se expressam através da literatura, da música, da pintura. Um exemplo disso é o escritor, tradutor, crítico literário e pintor Chico Lopes. Eu comecei desenhando, embora hoje em dia seja um escritor e crítico de cinema, seja mais conhecido como crítico de cinema e escritor, pelo menos aqui em Poços de Caldas. Eu tenho toda uma carreira de desenhista e pintor da minha cidade natal, que é Novo Horizonte, São Paulo. E o desenho para mim é uma coisa fundamental. Eu comecei rabiscando paredes, né? Meu primeiro impulso artístico foi rabiscar paredes, desenhar Superman, desenhar Batman, aquelas coisas de gibi que eu gostava, Tarzan, ídolos de faroeste. Eu enchia a parede com desenhos de carvão, deixava minha mãe louca limpando aquilo. Então o desenho para mim tem uma força fundamental, eu gosto muito. E do desenho eu fui evoluindo naturalmente para a pintura e conservo essas duas coisas, o desenho e a pintura, até hoje, mesmo me dedicando à literatura. Para mim o fundamental foi, lidando com o óleo, descobrir a maleabilidade desse processo. Eu gosto muito do brilho que o óleo dá e da profundidade, né? Você tem que trabalhar bastante uma cor, um fundo, você tem que ter paciência, esperar aquilo amadurecer naquele momento, e você tem que ter, eu digo sempre que é um processo muito passional, mas ao mesmo tempo ele tem muito de racional, porque você tem que estar ali equilibrado entre saber o caminho da técnica e sentir o caminho da paixão, né? Saber, sentir, sentir, saber. Então eu acho que essa dosagem aí é fundamental. Aqui eu decidi pintar Graciliano Ramos, o ambiente natural dele, que é o Nordeste, né? Pode-se ver a típica paisagem nordestina, né? Árida, cactos, galhos secos, vidas secas, né? A coruja, que é um elemento importante no romance São Bernardo, tá? O fato dele ser um grande fumante, ele inclusive morreu de câncer, né? De fumar muito realmente. Os livros, olha aqui o lagarto, típico da paisagem seca, né? A máquina de escrever, o cinzeiro cheio de pontas, né? Então são elementos da obra dele e o rosto dele, tá? Então para mim é fundamental esse trabalho de aproximar a literatura da pintura e a pintura da literatura. Para mim é interessante. Tanto que isso aqui é o projeto, nós vamos ver uma série de escritores, que são o projeto de uma série, de uma exposição que eu pretendo fazer chamada Panteão, né? Que seriam todos os escritores que eu admiro e que me influenciaram, pintados por mim mesmo. O escritor estava lá. Acontece o seguinte, eu lia livros e revistas em inglês e não sabia tanto inglês, ele que me permitisse traduzir. E aos poucos eu imaginava, um dia, caso eu saiba bastante, eu vou ser tradutor. Isso começou até relativamente tarde, eu já tinha 52 anos quando eu traduzi meu primeiro livro, em 2004, A Volta do Parafuso, que foi editado pela Landmark. E, na verdade, eu sempre sonhei ser tradutor, mas eu não me atrevia, né? E isso foi uma coisa, eu acho que o tradutor veio depois do escritor.
Porque, na verdade, para traduzir ficção, não é necessário que você saiba inglês como um acadêmico, um professor PhD, nada disso. É preciso simplesmente que você seja escritor. Só se presta atenção na tradução de um livro quando o livro tem erros, né? Senão, se está perfeitamente traduzido, as pessoas vão lendo e nem mesmo notam que tem o nome do tradutor lá embaixo, né? Elas acham perfeito, já compraram para se entreter, e o tradutor fica um pouco anônimo no processo, mas é uma coisa muito gostosa, porque a gente sabe que é graças a gente que certos autores têm penetração, chegam ao país. Eu, por exemplo, traduzi Max Allan Collins, que é da série CSI, né? Que é um autor da série CSI, que é um escritor policial maravilhoso, e eu acredito que fui o primeiro a traduzir no país. Também fui o primeiro a traduzir Charlene Harris, que hoje é best-seller no Brasil todo, que é a autora daquela série do vampiro, né? Como chama? True Blood, que é passado aí num dos canais da TV a cabo. Não cheguei a ver na televisão, mas os livros são muito divertidos. E o primeiro livro foi eu que traduzi, Morto até o Anoitecer. Eu sempre escrevi, né? E eu era daqueles que na escola, eu ganhei vários campeonatos de redação, os professores gostavam da minha redação, e um deles uma vez me disse, eu tenho a impressão que um dia você vai ser escritor. Eu falei, não, longe de mim, não está fora do meu alcance. Mas de alguma maneira ele foi profético, né? Então, porque na verdade eu fui me dedicando tanto que depois pisei no jornalismo. Foi primeiro, meu caminho foi jornalismo. Eu comecei a escrever para jornais, crônicas, críticas de cinema, que hoje eu faço muito, críticas literárias, resenhas, e foi assim, foi um processo lento. Meus primeiros 3 livros, que foram publicados em 2000, 2004 e 2010, ao longo dessa década toda aí anterior, foram de contos, né? Só dei um salto depois para escrever um romance mais curto, que foi publicado ano passado, O Estranho no Corredor. E neste ano eu publico, meu 5º livro foi um livro de memórias. É outra coisa que eu tinha mania quando criança, além de pintar, além de gostar de escrever e de desenhar muito, eu ia muito ao cinema. Nossa, não havia para mim nada que fosse tão interessante quanto o cinema. Eu, aos 14 anos, o primeiro impacto da minha vida foi ver um filme do Alfred Hitchcock, que estava chegando na época, Os Pássaros. Né, que hoje em dia é um clássico, tudo, mas naquela época nem se sabia. Foi um impacto incrível. Depois eu assisti um outro dele, Marne, Confissões de uma Ladra, até eu tenho mania dele, tem livros, infinitas biografias do Hitchcock, eu tenho filmes dele, é doidado aí. Mas ele começou muito cedo, aos 12 anos de idade, eu já queria, de alguma maneira, ver filmes e comentar filmes. Eu não me interessava por circo, não me interessava por teatro, não me interessava por nada que não fosse cinema. E agora, eu acho que é curioso porque cinema, para mim, é uma arte visual. Tá muito próximo da pintura, para mim, tá? E também está próximo de uma arte literária, né? Porque o cinema tem toda a coisa do roteiro, do enredo, da narrativa. Tudo isso também, eu acho que, na verdade, eu fui chegando com o cinema porque ele tem afinidade com as artes que eu aprecio e pratico. A cor da cultura é a cor da paixão, né? Você, se não tiver uma paixão, nem entre nessa, porque realmente é uma coisa de persistência, de quebrar a cara, de cair 7 vezes e levantar 8, entende? Porque o tempo todo a gente que faz cultura nesse país, que faz arte, sabe muito bem que está enfrentando problemas incríveis, ou de patrocínio, ou de incompreensão, ou de faltas de continuidade nas políticas públicas de cultura, uma porção de coisas que atrapalham muito a vida do artista. E além do que, o artista nesse país ainda é visto como uma coisa meio suntuária, meio fora da realidade, meio ociosa, luxuosa, não é visto como um profissional. E eu me vejo como um profissional. Eu sou uma pessoa que escreve porque também depende disso profissionalmente. Eu vivo do meu trabalho de tradutor e do meu trabalho de comentarista de crítico no Instituto Moreira Salles. E também da pintura não vivo, né? Não faço questão de viver porque isso é uma arte que realmente para mim está posta ali de lado para eu fazer apenas, sem precisar viver dela. Mas, de um modo geral, as pessoas sofrem muito tentando conciliar, né, a arte com a vida profissional. Em geral, você vê gente de talento que abandona ou a música, ou a pintura, ou a literatura, porque simplesmente não dá dinheiro e vai fazer outra coisa para viver. Eu diria a essas pessoas, não abandonem nunca o que você gosta, entende? Tenha paixão, tenha compreensão e tenha paciência, e tenha também estoicismo para suportar as dores das adversidades, né? Para suportar tudo isso. Eu acredito que, acima de tudo, tem que ter paixão mesmo, né? Porque a paixão já dá uma persistência natural, faz com que você continue no jogo blefando às vezes ganhando, às vezes perdendo,
mas você não sai do jogo. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura.